por eleições dramaticamente e altamente polarizadas. Mesmo com toda essa intensidade, a vontade da maioria prevaleceu e a democracia se manifestou mais uma vez. A democracia então persiste no nosso país, mas não persiste lá muito bem. Anda tropeçando, mancando, e isso muito antes de toda essa polarização eleitoral se formar. Após toda essa tensão que o Brasil passou e vem passando, é difícil não se perguntar o quão forte e resiliente é a nossa democracia e quão democrático de verdade é o Brasil. Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Essa última experiência eleitoral fez com que muitos pensassem se o Brasil é maduro o suficiente para sequer sustentar uma democracia a longo prazo. Há quem afirme que a deteriorização da nossa democracia é inevitável, ou seja, só questão de tempo até a democracia brasileira cair mais uma vez. E essa é uma afirmação muito forte e difícil de se comprovar ou refutar. Mas, ainda assim, podemos pelo menos identificar quão democráticos temos sido nos últimos tempos e quais nossos pontos mais fracos dentro da nossa democracia. E, a partir daí, elaborarmos esperanças e preocupações reais quanto à manutenção e melhora da democracia brasileira. Primeiro, a gente tem que entender o que faz uma democracia moderna ser forte, quais são os seus pilares. Bem resumidamente, são eles: eleições justas, liberdades civis e políticas, transparência política e impessoalidade do governo. Ou seja, a autoridade deve residir no cargo e não no ocupante do cargo. Esse ocupante só pode agir dentro dos limites da lei. Se a democracia moderna pode ser definida a partir desses pontos centrais, então significa que podemos medir a democracia em diferentes países, já que é possível medir quão justas são as eleições, quanto de liberdade há para o povo, quão transparente é o Estado e quão impessoal é o governo. E o legal é que existem diversos índices que mensuram essas características, assim permitindo que a gente compare quão democrático é um país em relação ao resto do mundo. E para a gente saber se somos capazes de manter uma democracia a longo prazo, o negócio é verificar através desses índices se mesmo antes de todo esse bafafá de eleições, nossa democracia já apresentava problemas. Por questão de praticidade, vamos focar aqui nesse vídeo de hoje no índice da muitíssimo bem conceituada revista The Economist, que mensura a democracia em 167 países e é o índice de democracia mais usado. Mas o que exatamente esse índice mede? Quero dizer, que pontos ele seleciona para determinar a qualidade democrática dessas nações. Eu já vou falar sobre isso, mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Para não correr o risco de perder os vídeos que a gente ainda vai lançar nos próximos dias, não esquece de apertar o sininho. Para gerar todo esse índice, a Economist Intelligence Unit, a divisão de pesquisa da The Economist, divide 60 perguntas em 5 categorias. A primeira delas, processo eleitoral e pluralismo democrático. Se não só o processo eleitoral é justo e transparente, como também se o poder não é concentrado nas mãos de poucos. O segundo são as defesas das liberdades civis. Se o Estado limita a sua própria ação em relação ao indivíduo e permite liberdade, como a liberdade de crença, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a liberdade de reunião. O terceiro deles é o modo como o governo funciona, não somente, mas sobretudo em termos de transparência. A quarta, a participação política dos cidadãos. Se há num Estado instrumentos de expressão de opinião popular e formas do cidadão influenciarem nas decisões e tomadas de decisão do governo. E por fim, a cultura política. Aqui estão inclusos o nível de confiança que a população tem nas instituições, os principais temas de ordem política que geram atenção pública e o potencial para a organização da sociedade civil em movimentos sociais e associações autônomas em relação ao governo. A partir dessas características, o índice de democracia gera uma pontuação, e dependendo da pontuação, um país pode ser classificado de 4 formas, indo da mais democrática até a menos democrática delas. A primeira são as democracias plenas, quando os países conseguem uma nota de 8 a 10. A segunda, democracias falhas, com notas de 6 a 8. O terceiro são regimes híbridos, aqueles com nota de 4 a 6. E a quarta categoria, regimes autoritários, países que são claramente ditaduras com nota 4 ou inferior a 4. Além de conferir notas para diferentes regimes e diferentes países e classificá-los nesses 4 tipos de governo, a Economist Intelligence Unit também elabora relatórios que interpretam esses dados. E o relatório desse ano, em relação a 2021, foi bastante preocupante. A média do índice de democracia média no mundo, ou pelo menos entre os 167 países pesquisados, teve a maior queda desde o início do índice em 2006, de 5,37 em 2020 para 5,28 em 2021. Única queda similar se deu em 2010.
Perceba que, na média, o mundo vive um regime híbrido, sequer chegou à democracia falha. E essa é uma característica preocupante que persiste. De acordo com o site Our World in Data, do início do século XX até o início do século XXI, a democracia avançou muito rápido. Até o século XIX, a democracia era absolutamente uma exceção e o mundo era autoritário. Uma exceção que pareceu, ao longo do século XX, estar se tornando uma regra. Porém, nesse século, esse avanço parou bruscamente. E nos últimos anos, quando há avanços, ele se dá em países já democráticos, com notas acima de 7,5 segundo o índice, o que aumenta uma desigualdade de níveis experimentados de democracia no mundo. Parte do mundo vivencia democracias vibrantes e parte parece empacado em democracias falhas ou regimes autoritários. Mais de um terço da população mundial vive debaixo de regimes com notas abaixo de 4, ou seja, regimes claramente autoritários. E somente 6,4% da população global vive em democracias plenas. E qual o motivo desse freio no avanço da democracia? Há diversos motivos na realidade, e não vamos passar por todos, mas o principal motivo é a crescente desconfiança da população em relação às instituições democráticas ou ligadas à democracia. A desconfiança em relação às instituições democráticas por si só já é um problema para a democracia por empobrecer a cultura política e desencorajar a participação popular. Mas, além disso, em situações em que há democracia, mas ela não está tão bem garantida, a desconfiança gera consequências mais intensas, como a ascensão do populismo ou, pelo menos, a uma maior visibilidade de políticos populistas. Fato, inclusive, que já falamos por aqui em um vídeo sobre o populismo. E o que acontece com a América Latina, que foi a região do globo que mais retrocedeu no índice de democracia? Em diferentes eleições na região, os candidatos com votações mais expressivas eram justamente populistas. Quando não foram populistas que ganharam a eleição, foi a participação popular que diminuiu bastante na região, que foi o caso do Chile, que em 2021 passou de democracia plena para a democracia falha, deixando a América Latina com apenas 2 países na democracia plena, o Uruguai e a Costa Rica. Mas o interessante na queda da democracia global em 2021 é que boa parte da desconfiança aumentou por consequências diretas ou indiretas de medidas contra a pandemia adotadas pelos governos. Sim, as medidas restritivas afetaram a democracia globalmente, mas não do jeito que você talvez esteja pensando, ou seja, através de excessos dos governos. Não me entenda mal, houve excessos sim em medidas restritivas, nem tanto em democracias plenas, mas muito mais em outros regimes. Mas a questão é que mesmo em nações que não são plenamente democráticas, a maioria das medidas vieram e já foram. Somente em regimes autoritários, as medidas restritivas têm se mantido e perdurado. Uma restrição temporária de liberdade não é o suficiente para a mudança, para a redução da democracia mundial. Mas seu impacto na opinião popular sim é capaz de reduzir o nível de democracia no globo. O fato é que em muitos países a desconfiança em relação às instituições estatais e internacionais aumentou muito por desencontro de informações, geralmente fruto do fato da pandemia estar sendo bem mais conhecida à medida que todo mundo a experimentava. Então, não havia informação 100% segura. Mas não é só isso. Medidas restritivas, especialmente quando excessivas, geram maior desconfiança por parte da população, além de, em muitos casos, gerar também uma divisão dentro das nações, entre aqueles desconfiados e aqueles mais confiantes. Fato que alimentou a polarização em muitos países, como aqui mesmo no Brasil, que, por sua vez, favorecem os populistas. Esse foi um resumo da situação da democracia no mundo. Mas e aqui no Brasil? Se a democracia deu um passo para trás em 2021 devido à pandemia, é um processo paulatino de diminuição da confiança geral nas instituições, então será que nossa situação de fragilidade democrática não é só reflexo do contexto mundial? Sem dúvida nenhuma, o contexto influencia muito nossa decisão. Mas o negócio é que desde que o índice foi criado pela The Economist, começou a mensurar a democracia no mundo, nós sempre fomos classificados como uma democracia falha. E nunca nem chegamos perto de sermos uma democracia plena. E pior, nossa pontuação tem caído consistentemente ano após ano. Nossa maior nota chegou nem a 7,5 e no último levantamento ficamos com míseros 6,8, nossa menor pontuação até agora. No último levantamento tivemos as seguintes notas nas 5 categorias. Nosso processo eleitoral e nosso grau de pluralismo democrático teve de longe a maior nota, 9,5.
ou seja, equivalente ao das democracias plenas muito avançadas. Nosso processo eleitoral é altamente confiável e não há concentração de poder por aqui. O nível de participação política e a garantia de liberdades civis condizem com o nível de democracias falhas. Essas categorias receberam, respectivamente, 6,1 e 7,6. Ou seja, a participação política dos cidadãos, mas ela é limitada, seja pela capacidade da sociedade se organizar, seja pela falta ou ineficiência de dispositivos do Estado para ouvir a população. E as liberdades civis, definitivamente, são muito bem respaldadas pela lei, mas na prática, a defesa dessas liberdades é insuficiente. Agora, nossas notas mais baixas foram mesmo no funcionamento do governo e na cultura política. Nossa cultura política recebeu 5,6 e o funcionamento do governo 5,3. Nossa cultura política se aproxima da cultura política de regimes híbridos, bem deficitária para uma democracia. E nosso governo é pouco transparente e ineficiente para lidar com a corrupção, por exemplo. Aí onde reside o grande problema da nossa democracia, na corrupção, transparência do nosso governo e na nossa cultura política. É inclusive onde outro índice concorda com o da The Economist, o Freedom in the World, ou seja, a liberdade no mundo, publicado pela ONG americana Freedom House. Na avaliação desse índice, em 2021, recebemos notas bem baixas no nosso nível de corrupção e na falta de transparência do governo. Além disso, tivemos notas baixas também na avaliação do judiciário pela sua ineficiência e lentidão, que favorecem a corrupção e atentados contra a liberdade civis. Outra nota baixíssima foi na atuação da polícia, que ativamente age fora da lei e limita a liberdade de muitos cidadãos quando não simplesmente praticam a violência opressiva. Por fim, recebemos uma avaliação negativa na falta de equidade em nossa política e economia, pela existência de inúmeros privilégios, não só de políticos, como em parte das elites econômicas. Privilégios que favorecem a desigualdade, por sua vez, fortalecem a desconfiança da população, que passa a entender que o Estado acaba sempre favorecendo certas pessoas em detrimento de outras. Essa é uma situação muito grave, pois o próprio Estado não inspira confiança na sua população por ser tendencioso e ineficiente. E sem essa confiança, a democracia perde uma valiosa defesa, já que a população em massa não faz tanta questão pela democracia. Além disso, a organização da sociedade em movimentos autônomos perde muito o seu apelo, já que a maioria dos indivíduos não acreditam que podem fazer nada ou muito para mudar algo. Parece mesmo que era inevitável a gente chegar onde chegou em nossa democracia falha. Mas a boa notícia é que não é inevitável continuarmos piorando nossa qualidade democrática. A cultura política não é inata a um povo, ela responde a ações do Estado. Um Estado pouco transparente, corrupto, clientelista só pode gerar uma cultura política deficiente de fervor democrático e altos níveis de desconfiança. Melhorando a atuação do Estado, certamente iremos melhorar nossa cultura política e preservar nossa democracia e um dia chegarmos ao patamar das democracias plenas. E você, o que você acha? Esses índices que eu falei estão corretos e você concorda? Somos uma democracia falha ou nem isso? Vivemos numa democracia satisfatória? Conta aqui embaixo nos comentários que outros temas você gostaria de ver abordado aqui no nosso canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo.